O telemóvel tornou-se uma parte essencial da vida moderna. É difícil imaginar um mundo sem estes dispositivos que nos permitem comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. A evolução do telemóvel é uma história de incrível inovação tecnológica. É uma jornada que começou com dispositivos volumosos e caros e levou aos smartphones elegantes e poderosos que temos hoje. Este ensaio explora os marcos importantes desta jornada. Veremos como cada geração da tecnologia móvel se baseou na anterior. Prepare-se para se surpreender com o rápido progresso que fez do telemóvel o que ele é hoje. A história do telemóvel começa com a invenção do próprio telefone. Em 1876, Alexander Graham Bell revolucionou a comunicação com a sua invenção inovadora. O telefone permitiu que as pessoas falassem entre si a longas distâncias, usando conexões com fios. Esta invenção lançou as bases para desenvolvimentos futuros na tecnologia de comunicação, incluindo o telemóvel. Os primeiros telefones eram dispositivos fixos, limitados pelas suas conexões com fios. No entanto, o desejo por comunicação móvel já estava presente. Inventores e engenheiros começaram a experimentar tecnologias sem fios, principalmente ondas de rádio, para transmitir sinais de voz. Estas primeiras experiências abriram caminho para o desenvolvimento dos primeiros telemóveis. A primeira metade do século XX viu avanços significativos na tecnologia de rádio. Este progresso foi impulsionado em parte pelas exigências da comunicação em tempos de guerra. As organizações militares procuravam formas confiáveis de se comunicar no terreno, levando ao desenvolvimento de transmissores de rádio portáteis. Estes dispositivos, embora volumosos e com alcance limitado, foram um precursor do telemóvel moderno. Em meados do século XX, a visão de um dispositivo de comunicação pessoal verdadeiramente portátil começou a tomar forma. A convergência da tecnologia telefônica e da tecnologia de rádio era inevitável. Era apenas uma questão de tempo até que o sonho de um telefone sem fios, de mão, se tornasse realidade. A tecnologia de rádio desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do telemóvel. As ondas de rádio são uma forma de radiação eletromagnética que pode viajar pelo ar, tornando-as ideais para a comunicação sem fios. Os primeiros sistemas de telemóveis baseavam-se em sinais de rádio analógicos para transmitir chamadas de voz. O conceito de tecnologia celular foi crucial para tornar os telemóveis práticos. A tecnologia celular divide uma área geográfica em células menores, cada uma servida por uma estação base. Isto permite o uso eficiente das frequências de rádio, permitindo que um grande número de utilizadores partilhe a mesma rede. Os primeiros sistemas de telemóveis eram bastante limitados em cobertura e capacidade. As chamadas só podiam ser feitas dentro de um determinado alcance de uma estação base. O número de chamadas simultâneas que podiam ser tratadas também era restrito. No entanto, estes primeiros sistemas demonstraram a viabilidade da comunicação móvel e prepararam o cenário para mais inovação. À medida que a tecnologia avançava, as capacidades dos sistemas de telemóveis também avançavam. Os sinais de rádio digitais substituíram os sinais analógicos, levando a chamadas mais claras e maior capacidade. O tamanho das células diminuiu, permitindo mais utilizadores numa determinada área. Estes avanços abriram caminho para a primeira geração de telemóveis. Seção 4. A primeira geração, ou a Era do Tijolo. A primeira geração de telemóveis, conhecida como 1G, surgiu na década de 1980. Estes telefones usavam tecnologia celular analógica e eram caracterizados pelo seu tamanho volumoso e funcionalidades limitadas. Eram frequentemente chamados de telefones tijolo, devido ao seu peso e semelhança com um tijolo. O primeiro telemóvel celular portátil comercialmente disponível foi o Motorola Dynatac 8000X, lançado em 1983.
Este dispositivo revolucionário pesava mais de 900 gramas e custava quase $4.000. Apesar das suas limitações, o Dynatac 8000X capturou a imaginação do público e marcou o início da era do telemóvel. Os telefones 1G ofereciam capacidades básicas de chamadas de voz. Não tinham funcionalidades como mensagens de texto, acesso à internet e até mesmo identificação de chamadas. A duração da bateria também era uma grande limitação, com os primeiros modelos a oferecer apenas cerca de 30 minutos de tempo de conversação. No entanto, estes telefones representavam um grande salto em frente na tecnologia de comunicação. A introdução dos telefones 1G teve um impacto significativo na sociedade. Pela primeira vez, as pessoas podiam fazer chamadas telefônicas de praticamente qualquer lugar. Esta nova liberdade de comunicação mudou a forma como as pessoas interagiam umas com as outras e com o mundo ao seu redor. Embora caros e com funcionalidades limitadas, os telefones 1G abriram caminho para a rápida evolução da tecnologia móvel nos anos seguintes. Secção 5. Segunda geração, ou mensagens de texto e telefones minúsculos. A segunda geração de telemóveis chegou no início da década de 1990, inaugurando uma nova era de comunicação móvel. As redes 2G utilizavam sinais de rádio digitais, resultando em chamadas mais claras, segurança melhorada e maior capacidade. Esta mudança para a tecnologia digital também permitiu a introdução de novas funcionalidades, incluindo mensagens de texto, ou SMS. Os telefones 2G eram significativamente menores e mais leves do que os seus antecessores 1G. Também ofereciam maior duração da bateria e melhor qualidade de chamada. As mensagens de texto rapidamente ganharam popularidade, tornando-se um modo de comunicação preferido para muitos utilizadores. A capacidade de enviar mensagens curtas e baseadas em texto adicionou uma nova dimensão à comunicação móvel. A introdução da tecnologia 2G levou a um aumento na adoção de telemóveis. O custo mais baixo dos telefones 2G, combinado com as suas funcionalidades aprimoradas e usabilidade melhorada, tornou os telemóveis acessíveis a um público mais amplo. Esta maior adoção impulsionou ainda mais o desenvolvimento da tecnologia e dos serviços de telemóveis. A tecnologia 2G lançou as bases para a indústria moderna de telemóveis, introduziu funcionalidades-chave como mensagens de texto e abriu caminho para o desenvolvimento de serviços de dados. O sucesso do 2G demonstrou o enorme potencial da comunicação móvel e preparou o cenário para a próxima geração de tecnologia móvel. Secção 6. Terceira geração, ou o alvorecer do smartphone. A terceira geração de tecnologia móvel chegou no início dos anos 2000, marcando um salto significativo em frente nas capacidades móveis. As redes 3G ofereciam velocidades de dados significativamente mais rápidas em comparação com o 2G, permitindo o desenvolvimento de novos serviços intensivos em dados. Isto incluía acesso à internet móvel, mensagens multimédia, ou MMS, e chamadas de vídeo. As velocidades de dados aumentadas das redes 3G permitiram o surgimento do smartphone. Os smartphones combinavam a funcionalidade de um telemóvel com o poder de computação de um assistente digital pessoal, ou PDA. Estes dispositivos apresentavam sistemas operativos avançados, ecrãs táteis grandes e uma vasta gama de aplicações. A introdução do smartphone revolucionou a indústria de telemóveis. Os smartphones tornaram-se ferramentas poderosas para comunicação, acesso à informação, entretenimento e produtividade. O ecossistema de aplicações explodiu, oferecendo aos utilizadores uma gama aparentemente infinita de aplicações para vários fins. A tecnologia 3G transformou o telemóvel de um simples dispositivo de comunicação numa ferramenta poderosa e multifuncional. O smartphone tornou-se parte integrante da vida moderna,
mudando a forma como as pessoas interagiam com o mundo e umas com as outras. O 3G lançou as bases para as gerações subsequentes de tecnologia móvel, levando a velocidades de dados ainda mais rápidas e funcionalidades mais avançadas. Seção 7. O futuro é agora. Desde a introdução do 3G, a tecnologia móvel continuou a avançar a um ritmo acelerado. As redes de quarta geração, ou 4G, trouxeram velocidades de dados ainda mais rápidas, permitindo a transmissão contínua de vídeo de alta definição e outras aplicações intensivas em dados. O desenvolvimento de redes de quinta geração, ou 5G, promete revolucionar ainda mais a comunicação móvel, com velocidades até 100 vezes mais rápidas do que o 4G. Os smartphones modernos são dispositivos incrivelmente poderosos, capazes de executar tarefas que antes só eram possíveis em computadores de secretária. Apresentam processadores avançados, ecrãs de alta resolução e câmaras sofisticadas. A integração da inteligência artificial, ou IA, está a aumentar as capacidades dos smartphones, permitindo funcionalidades como reconhecimento facial, assistentes de voz e recomendações personalizadas. O futuro da tecnologia móvel está repleto de possibilidades emocionantes. O desenvolvimento de telefones dobráveis está a ultrapassar os limites do design e da funcionalidade. As aplicações de realidade aumentada, ou RA, e realidade virtual, ou RV, estão a criar experiências móveis imersivas. A Internet das Coisas, ou IoT, está a ligar smartphones a um ecossistema crescente de dispositivos, criando novas oportunidades para automação e controlo. Dos volumosos telefones tijolo da década de 1980 aos smartphones elegantes e poderosos de hoje, a evolução da tecnologia móvel tem sido notável. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar experiências móveis ainda mais inovadoras e transformadoras nos próximos anos. O telemóvel tornou-se uma ferramenta indispensável para a vida moderna, e a sua jornada está longe de terminar.